Bom dia, eu sou o Jorge José da Conceição Cunha, eu sou aluno do curso de pós-graduação em Física da Universidade Federal do Pará e eu vou apresentar nesse momento a minha tese de doutorado intitulada Condutâncias Anômalas em Cadeia de Transpoliacetilenos com Paridades em Papá. O meu orientador é o professor Dr. J. Antonero. Na minha apresentação, eu vou fazer uma introdução, a fundamentação teórica, a metodologia dos cálculos, apresentar os resultados, fazer as considerações finais, os apêndices e os agradecimentos. Na introdução, eu vou falar de temas gerais, fazer uma introdução, né? A nanoeletrônica, a eletrônica molecular, fazer uma motivação e apresentar o sistema estudado. A nanoeletrônica. Nos dias atuais, imaginamos que seria impossível vivermos sem as facilidades que os avanços tecnológicos nos proporcionam, como telefones celulares, computadores, televisão, rádio, avião e etc. Esses avanços só se tornaram possíveis com o advento da eletrônica desde seus primórdios no século XIX. Contudo, foi a partir da primeira metade do século XX, com a invenção dos transistores, que eram baseados em cristais de germânios e foram substituídos posteriormente por cristais de silício, iniciou-se uma corrida para reduzir o formato, o peso e, consequentemente, o tamanho dos dispositivos eletrônicos. A popularização desse dispositivo no mercado chamou a atenção do mundo, primeiramente com a venda no varejo do rádio transistorizado, que se tornou o artigo mais vendido da época. Por suas pesquisas sobre semicondutores e a sua descoberta do efeito transistores, William Shockley, John Barden e Walter Brattain foram agraciados pelo Prêmio Nobel da Física em 1956. O desenvolvimento do circuito integrado, CI, permitiu uma redução ainda maior no tamanho de dispositivos baseados em eletrônicos. Os CIs são vários transistores e outros componentes impressos numa partilha de semicondutor de uma única vez. A fabricação de circuitos eletrônicos, utilizando materiais semicondutores, e o desafio de integrá-los levou ao desenvolvimento de circuitos integrados a partir de técnicas de miniaturização que foram melhoradas ao longo do tempo. O Prêmio Nobel da Física do ano 2000 ele foi concedido da seguinte maneira. A metade foi dada aos físicos, o alemão Kromer e o russo Alferov, pelo desenvolvimento das heteroestruturas semicondutoras, e a outra metade foi para o engenheiro eletrônico norte-americano Jack Kilby, pela invenção do circuito integrado, que hoje é conhecido como chip. Com a diminuição da escala, houve a necessidade de desenvolver novas formas de integração de componentes e miniaturização que permitisse ampliar a capacidade de processamentos de microprocessadores e computadores, chegando à escala nanométrica. Pode-se dizer que houve uma continuidade das tecnologias da microeletrônica para uma escala menor, ou seja, de cima para baixo. A crescente necessidade de miniaturização e processamento de um grande número de informações, aliada à invenção de equipamentos para visualização e manipulação da matéria em escala atômica, contribuíram com o surgimento da nanoeletrônica. A eletrônica molecular. A nanoeletrônica molecular teve seu início no trabalho publicado por Evelyn Hatton em 1974, quando mostraram o comportamento retificado de uma única molécula orgânica. Essa retificação molecular é baseada num sistema constituído por junções de moléculas doadoras tipo N e aceitadoras tipo P, através de pontes linfáticas sob efeito de um campo elétrico externo. O composto orgânico doador de elétrons foi sintetizado pela primeira vez em 1960 por Fred Wood. A partir deste estudo, os materiais orgânicos tiveram grande destaque no que diz respeito à condutividade. Os polímeros tradicionais são isolantes, eram classificados como molécula saturada. No entanto, em maio de 1977, Shirakawa e colaboradores descobriram as propriedades condutoras do poliacetileno quando dopado com iodo, e a partir daí novos polímeros condutores têm sido estudados, apresentando propriedades elétricas que se assemelham às de metais e semicondutores. Esses materiais também são conhecidos como polímeros não convencionais ou metais sintéticos. Entre eles, o poliacetileno veio a provocar um enorme interesse em laboratórios do mundo todo, tornando-se um dos produtos mais estudados nos últimos anos.
Em 1979, Su, Shuriev e Heiga apresentaram um estudo teórico da formação de sólidos em poliacetilenos de cadeia longa, onde concluíram que os sólidos desempenham um papel fundamental no mecanismo de dopagem de transferência de carga. A descoberta dos polímeros condutores resultou no Prêmio Nobel da Química no ano 2000, onde Shirakawa contribuiu com a sintetização, McDiarmid com a caracterização e Heiga com a modelagem da molécula poliacetileno. Com a descoberta dos polímeros condutores, vários trabalhos foram publicados nesta área. Em 1980, Su, Shuriev e Heiga publicaram o artigo Sólidos excitations e poliacetilene, onde apresentaram uma análise teórica do aspecto de excitação do poliacetileno. Em 2012, Abedi Ravan investigou as características de transporte eletrônicos em junções de túnel ferromagnético de um sistema constituído por uma molécula de transpoliacetileno acoplada a eletrodos de ferro usando cálculos de multibanda Tait-Binary dentro das estruturas das funções de Green de não equilíbrio, levando em conta os efeitos de dimerização, onde apresentaram variações da magnoresistência e tunelamento do sistema em função da polarização aplicada para a diferente posição do radical CH2. Em 2015, Young e Tong propuseram que bits de Majorana com sólidos mobilizáveis combinado ao modelo SSH com o modelo brinquedo de Kitaev, induzindo a face supercondutora no fio poliacetileno via efeito de proximidade. O transporte eletrônico não linear em dispositivos nanoscópios tem apresentado crescente interesse no âmbito teórico e tem apresentado avanços significativos no que diz respeito a processos inelásticos. Tais avanços têm sido realizados por meio dos ambos os formalismos, da matriz de espalhamento, conhecido como formalismo de Landauer, e o formalismo das funções de Green de não equilíbrio, conhecido como formalismo de Keldysh, que proporciona uma ferramenta de trabalho e tem demonstrado ser altamente viável na descrição das propriedades de transporte eletrônicos em dispositivos de molécula individual. Investigamos as propriedades de transporte eletrônico utilizando o Hamiltoniano Tait-Binary, muito usado na física da matéria condensada. É o modelo aproximativo que possibilita o cálculo de estruturas de bandas, bem como a energia do estado fundamental, utilizando um conjunto de funções de ondas aproximativas, baseado na superposição das ondas dos átomos isolados, e é conhecido por aproximação de ligação compacta, ou combinação linear dos orbitais localizados nos sítios atômicos. O sistema proposto nessa tese é composto por um acoplamento simétrico de uma molécula de transpoliacetileno a eletrodos metálicos através de junções em nanodispositivos na geometria T-shaped, onde os eletrodos estão acoplados ao sítio 1 da região espalhadora. Os sítios visídeos estão ligados pelos ropes 1-delta para ligação simples e 1+delta para ligação duplas, sendo delta força de dimerização e é ajustável. Em nossos resultados, nós vamos considerar o delta maior do que 0 e menor do que 1 para garantir a igualdade da probabilidade de deslocamento ao longo da cadeia, sendo que nós vamos obter melhor resultado para valores de delta próximos de 0. Se o delta for igual a 0, o modelo irá regredir para o modelo de Kitaev. E se delta for igual a 1, a molécula torna-se um carbine tipo Poline. Bom, na fundamentação teórica, nós vamos falar de tópicos utilizados nessa tese, como o transporte eletrônico em junções moleculares, o poliacetileno, que é a molécula do nosso sistema, tá? O modelo SSH e o formalismo das funções de Green que usamos na nossa metodologia. Transporte eletrônico em junções moleculares. O transporte eletrônico em junções moleculares acontece como resultado da transferência de carga entre a molécula e os eletrodos e a intensidade é determinada pela assimetria no acoplamento, onde os elétrons efetuam sucessivos tunelamentos da fonte ao dreno, passando pela região espalhadora do sistema. Esses sistemas funcionam a partir de elétrons via orbitais moleculares ocupados da mais alta energia, que são o HOMO, e desocupados da mais baixa energia, que é o HUMO. Mostramos aqui vários artigos publicados de transporte eletrônico em junções moleculares. Em 2015, Jin
Xing e colaboradores, usando o método da função de grande não equilíbrio, com a teoria funcional da densidade, investigaram as propriedades de transporte eletrônicos em junções moleculares, onde utilizaram eletrodos de ouro acoplado à cadeia de carbono, mostrando uma clara diferença de comportamento entre cadeias ímpares e pares em função do comprimento do fio. Em 2010, Brito Silva Júnior e colaboradores investigaram por meio de cálculos AB initio o transporte eletrônico em junções moleculares composta por uma molécula de bifenil ligada a nanotubos de carbono metálico, mostrando que a conformação molecular desempenha um papel preponderante na determinação das propriedades de transporte de junções moleculares de nanotubo bifenil carbono. Em 2018, Beirão e colaboradores investigaram as propriedades de transporte eletrônico através de cálculos analíticos da função de Green de uma junção de nanoestrutura semicondutora em forma de T-shape, onde um ponto quântico de um único nível é acoplado a dois eletrodos, esquerdo e direito, e um nanofio de carbono na geometria triangular em forma zigue-zague, formada por duas cadeias de Kitaev, com um número ímpar ou par de sítios acima de um supercondutor topológico com emparelhamento de ondas P para efeito de proximidade modo zero de Majorana, que pode ser sintonizados através do fator de acoplamento do dispositivo. A condutância linear mostra estados ligados de Majorana na fase topológica, sendo maximamente robusta na fase topológica geral. Em 2019, Zhang e colaboradores propuseram experimentalmente etapas de transporte quântico em dispositivos nanofio Majorana, onde mostraram a física de Majorana em vários aspectos fundamentais, sendo um deles o dispositivo em forma T-shaped. Através de experimentos, forneceram informação espaciais da densidade dos estados localizados em um fio supercondutor topológico. O poliacetileno a molécula do nosso sistema é o polímero orgânico conjugado mais simples e simétrico que existe, obtido a partir da polimerização do acetileno. É um polímero de cadeia linear, apesar de seguir um padrão geométrico zigue-zague, formado por uma sequência numerosa de átomos de carbonos que estão ligados entre si alternadamente por ligações simples e duplas formadas por orbitais eletrônicos sigma e π. Essa alternância de ligações simples e duplas e uma diferença de comprimento de 0,1 angstrom é que dá a denominação de conjugado à referida molécula e origina um gap de 1,5 electronvolt, conhecida como estabilidade de Peirce, o que o torna um semicondutor com capacidade de conversão entre os estados semicondutor isolante-condutor totalmente reversível. No nosso sistema, nós usamos a forma isomérica transpoliacetileno. Cada átomo de carbono também se liga a um átomo de hidrogênio por meio de uma ligação sigma e a sua fórmula química é C2H2N, formando uma estrutura de rede unidimensional, pois usa-se um sistema de coordenadas que utiliza como direção única aquela que dá o processo de polimerização da molécula, isto é, a direção em que os dímeros C2H2 se acoplam. As ligações π advém de ligações sp2 com um dos elétrons do orbital 2s2 de carbono se desemparelhando para ocupar o orbital vazio 2pz. Este orbital situa-se perpendicularmente ao plano formado pelas demais ligações sigma e, hibridizado, se sobrepõe ao carbono vizinho, formando uma ligação π, assumindo uma conformação paralela àquele plano. Uma importante propriedade dos elétrons que formam tal ligação é que eles são deslocalizados e serão responsáveis pela condutividade eletrônica desse polímero. Possui uma dispersão eletrônica e valor esperado EK igual a menos 2T cosseno de Ka, sendo que A é o espaçamento da rede. O modelo SSH. Em 1979, Su, Shuriev e Heiga propuseram em seu modelo Tight-Binding um sistema basicamente unidimensional com alternância de ligações simples e duplas, onde a condutividade do poliacetileno estaria relacionada a defeitos chamados sólidos presentes na sua estrutura
e esse defeito apareceria com maior facilidade quando o material fosse dopado e carregado da estrutura do poliacetileno moviam-se na cadeia quando se aplicava um campo elétrico. No caso do defeito central, as duas fases topológicas distintas do modelo SSH estão interligadas em um átomo de carbono defeituoso com duas ligações simples. Analisando a geometria do modelo SSH, os círculos vazios não preenchidos são locais nas subredes, cada um hospedando um único estado e são agrupados em células unitárias. Né? Aqui, esse V é a energia do sítio, W é o hope entre os sítios vizinhos. O modelo SSH aborda propriedades específicas do material de polímeros condutores e, devido à possibilidade de hospedar vários tipos de fase topológica, esse modelo e suas várias extensões têm sido investigados extensivamente, tanto da perspectiva teórica como da experimental. O modelo SSH é o mais simples e o que melhor descreve a dinâmica em sistemas condutores de carga elétrica composta por cadeias poliméricas, assim como quase partícula em semicondutores orgânicos. Os hamiltonianos Tight-Bind eles são expressos pela equação 1, onde J aqui indexa o sítio dentre os N existentes na molécula, fornecendo a posição de cada elétron na rede. CJ daga, ele cria um elétron no sítio J e CJ aniquila tal elétron no sítio J mais 1. Isto é, o elétron pode desaparecer no sítio J mais 1 e reaparecer no sítio J com o termo conjugado hermitiano, denotando que o processo inverso é igualmente provável. Podemos expandir esses termos em série de Fourier, né? E aqui, no caso, o A é a distância entre dois átomos e 1 sobre a rede N é uma constante de normalização. Pelas técnicas da função de Green, não obtemos a função de onda do sistema, mas apenas algumas propriedades relacionadas à solução da equação de Schrödinger. Este método se mostra vantajoso, uma vez que consegue calcular as matrizes de densidade de carga do sistema do modelo autoconsistente, utilizando condições de contorno aberta, tanto com o sistema no equilíbrio como fora do equilíbrio. No equilíbrio, via a equação de movimento de Heisenberg, nós definimos as funções gerais de Green retardada, avançada e menor. Essa técnica consiste em gerar um conjunto de equações diferenciais acopladas. Para tanto, encontramos as equações do movimento das funções de Green envolvidas no processo, derivando-a uma série de vezes. As funções de Green de não equilíbrio foi originalmente proposta por Keldysh e independentemente por Kadanoff e Bain em 1965. Atualmente, principalmente pelos avanços nas técnicas de sintetização de matéria de baixa dimensionalidade, o formalismo de Keldysh é uma das principais técnicas para se estudar o transporte quântico de interação. O sistema é dividido em eletrodo F, que é a fonte, a região espalhadora, que é o dreno, e o eletrodo D, que é o dreno, onde existe uma diferença de potencial químico entre os eletrodos e a região e é fracionado através de fontes de contato, canal e dreno. Da equação de Schrödinger discreta, através de cálculo matricial, busca-se um tratamento matemático capaz de facilitar a sua solução, levando em consideração os subespaços eletrodos da região espalhadora. Aqui na forma matricial, HF e HD são os operadores hamiltonianos dos eletrodos F e D, respectivamente. HC é o operador hamiltoniano da região espalhadora. Tal F e tal D são os operadores hamiltonianos de acoplamento entre os eletrodos e a região espalhadora. Nós definimos a função de Green pela equação 5. A função de Green fornece a resposta de um sistema, uma constante de perturbação na equação de Schrödinger, dada pela equação 6. Essa perturbação ela vai gerar um novo estado que agora é perturbado e rearranjando a equação, isolando a função, temos a equação 7. Por exemplo, a função de onda do contato φD pode ser calculada conhecendo-se a função de onda do dispositivo φC da terceira linha da matriz acima, dada pela equação 9, onde GD é a função de Green isolada do contato D. Conhecendo a função de Green, nós teremos a solução do sistema. A maioria das propriedades de interesse do sistema pode ser calculadas a partir da função de Green do sistema.
pois com o cálculo da mesma é muito mais fácil resolver problemas de alto valor e autovetores. As autoenergias são utilizadas para o cálculo da função de Green da região central e são interpretadas como interação dos contatos com a região central, e elas podem ser calculadas de forma autoconsistente, através de cálculos como por exemplo, a teoria funcional da densidade ou o formalismo de Keldysh, que utilizam condições de contornos periódicas. No caso da corrente do sistema, pode ser obtido através da fórmula de Landau, que nós vamos mostrar na nossa metodologia. A metodologia. Bom, na nossa metodologia, nós vamos apresentar o Hamiltoniano do sistema, fazer os cálculos das fórmulas recursivas da função de Green do sítio 1 e fazer o cálculo da corrente. Tá? Então, esse é o nosso sistema, que é composto de um acoplamento simétrico de eletrodos metálicos e de uma molécula transpodacetileno a eletrodos, através de junções de nanodispositivos na geometria T-shape. Então, considerando o Hamiltoniano Stat-Bai, o Hamiltoniano do sistema é dado pela equação 10, né? A primeira parcela da equação 10, dada pela equação 11, representa o Hamiltoniano dos eletrodos, onde os operadores CK-alfa, DAG e CK-alfa são responsáveis por criar ou aniquilar elétrons nos eletrodos, usando a regra de comutação. Epsilon K representa a energia dos eletrodos alfa no momento K, sendo que alfa aqui representa os eletrodos esquerdo ou direito. A segunda parcela da equação 10 representa o Hamiltoniano da molécula transpoliacetileno, descrito nessa tese, utilizando o Hamiltoniano Stat-Bai no modelo SSH, que é dado pela equação 12. Esse Hamiltoniano, a segunda parcela representa o hermitiano conjugado do primeiro. Aqui o espaçamento da rede é definido como unidade de comprimento. Esse termo é o Hope entre os sítios vizinhos e apresenta a mobilidade de tunelamento dos elétrons na rede. Aqui J representa o número de sítios. Assim, analiticamente, a força do Hope entre os sítios vizinhos mais próximos são escalonados entre 1 mais delta para tunelamento forte e 1 menos delta para tunelamento fraco, onde adotamos a integral do Hope médio como unidade de energia, sendo 1 a média da intensidade do tunelamento ou tunelamento máximo. O parâmetro H aqui é a energia dos sítios. A terceira parcela da equação 10 é dada pela equação 13 e representa o Hamiltoniano da interação entre o eletrodo e a molécula, sendo que os elementos da matriz VK-alfa descrevem o acoplamento entre os eletrodos do primeiro sítio. Usando a segunda quantização, escrevemos todos os Hamiltonianos em fator de criação e aniquilação de elétrons. Então agora nós vamos fazer os cálculos de um sistema considerando uma molécula de 3 sítios. Então aqui nós temos o Hamiltoniano da molécula, a primeira parcela, desculpa, é o Hamiltoniano do sistema, tudinho. A primeira parcela é o Hamiltoniano dos eletrodos, a segunda é o Hamiltoniano da molécula, já substituindo aqui 3 sítios, sendo que para facilitar a escrita, nós chamamos 1 menos delta de B e 1 mais delta de A. Né? E a terceira parcela aqui é o Hamiltoniano da interação. É importante notar que quando a gente varia o número de sítios do sistema, a única parcela que sofre alteração é a da molécula. Né? Muito bem. Então, fazemos os cálculos utilizando a função de Green retardada do sítio 1, dado pela equação 14, derivamos elas em relação ao tempo e obtemos a equação 15. A comutação entre esses dois espaços, por se tratar do mesmo subespaço, vai ser igual a 1. Então, a equação 15 se resume à equação 16. Então, a partir de agora, fazemos os cálculos dos comutadores utilizando a equação do movimento de Heisenberg, dada pela equação 17. Então, substituímos o Hamiltoniano do sistema na equação 17, obtemos a equação 18, calculamos os cálculos dos comutadores e substituímos na equação 18 e obtemos a equação 19. Né? Então, substituímos a equação 19 na equação 16 e obtemos a equação 20. Da equação 20 surgiu uma nova função de Green retardada dada por essa expressão. Então, derivando ela em relação ao tempo, obtemos a equação 21, né? Fazemos os cálculos de comutadores e substituímos, obtemos a equação 22. Na equação 22 surgiu uma nova função de Green, novamente dada por essa expressão. Né? Então, derivando ela em relação ao tempo, obtemos a equação 23.
Fazendo os cálculos dos comutadores e substituindo a equação 23, obtemos a equação 24. Na equação 20, temos ainda uma nova função de Green, GCK-alfa, C1, que é da interação entre os eletrodos do primeiro sítio, e que precisamos também resolvê-la. Então, reescrevemos ela para a equação 25, derivamos em relação ao tempo. Tá? Esse termo, a comutação entre esse termo é igual a zero, por se tratar de subespaços diferentes. Então, a equação 26 se resume à equação 27. Fazendo os cálculos de comutadores, obtemos a equação 28, e substituindo 28 em 27, obtemos a equação 29. Assim, nós obtemos um sistema de equações diferenciais, de 4 equações diferenciais, que descrevem a física do sistema contendo uma molécula de 3 sítios. Aplicando uma transformada de Fourier em T' igual a zero, passamos para o domínio da frequência. Então, aqui nesse sistema, isolamos a GC2, a GC3 na equação 3, substituímos na equação 2 e obtemos a GC2. Na quarta equação, isolamos a GCK-alfa, substituímos a GCK-alfa e a GC2 na equação 1, obtemos a função de Green do sítio 1 para um sistema contendo 3 moléculas. Então, a partir de agora, 3 sítios. A partir de agora, então, nós vamos calcular a fórmula recursiva, ou seja, vamos generalizar considerando uma molécula de N sítios. Então, pegamos o hamiltoniano da molécula, que é a única parte que se altera quando variamos o número de sítios, fazemos a substituição, né? E então, para calcular a função de Green retardada do sítio 1, nós vamos utilizar a função de Green retardada, né? Utilizando os cálculos analíticos baseados nos cálculos comutadores, utilizando a equação de movimento de Heisenberg, e nós vamos dividir o nosso sistema em 2 casos, o caso em que n é par e o caso em que n é ímpar. Para o caso de n par, nós obtemos um sistema de n mais uma equações diferenciais que vai descrever aqui toda a física do nosso sistema. Por exemplo, o sítio 1 ele está acoplado ao sítio 2, por B, que é 1 menos delta, e pelos eletrodos pela matriz de acoplamento. O sítio 2 ele está acoplado ao sítio 1 por B e ao sítio 3, né, por 1 mais delta, que é o A. O sítio 3 ele está acoplado ao sítio 2 por A e ao sítio 4 por B, que é o menos delta. Prosseguindo dessa forma, o sítio N, né, ele está acoplado apenas ao sítio N menos 1 pelo fator de acoplamento B. Por se tratar do caso par, a última ligação é uma ligação simples, né? E essa matriz descreve, né, a física entre o sítio 1 e os eletrodos. Então, resolvendo esse sistema, nós obtemos a função de Green para N sítios. Logicamente que esse A e esse B eles vão se repetir várias vezes, né? De maneira que esse B ele se repete n sobre 2 vezes, o A vai se repetir n sobre 2 menos 1 vezes, sendo que esse termo é nosso I gama, que é dado por essa matriz. Para o caso ímpar, nós também obtemos um sistema de n mais uma equação, só que com uma diferença. O enésimo sítio está acoplado ao sítio n menos 1 por uma ligação dupla, e então a função, né, de Green aqui que descreve ele, ou seja, o sítio n está acoplado por sítio n menos 1 por A. Então, resolvendo esse sistema, nós também obtemos uma função de Green do sistema para uma molécula de N sítios, só que com uma diferença. Aqui, tanto o B quanto o A, eles se repetem o mesmo número de vezes, ou seja, N menos 1 sobre 2 e N menos 2 sobre 2. Analiticamente, no limite da energia zero, vê-se uma clara diferença, né, entre essas duas funções, o que vai gerar uma diferença de comportamento, né, entre cadeias ímpares e pares, o que vai justificar o comportamento anômalo entre essas cadeias. Para o sistema fora do equilíbrio, calculamos analiticamente a corrente por meio do formalismo de Keldysh. Partindo da definição, temos a corrente, onde I é a carga elétrica, NA aqui é o operador número total, calculado via a equação do movimento de Heisenberg, sendo que a corrente é dada pela média da evolução temporal do operador número, né? A corrente que flui da fonte, passa pela região espalhadora e vai para o dreno, é dada pela equação 33, onde definimos a função de Green menor do sistema, né?
Fazendo os cálculos necessários, a corrente pode ser observada utilizando a equação de Landauer-Buttiger, dada pela equação 34, onde TE que é a nossa tramitância, F, L ou R é a função de distribuição de Fermi, esse μ aqui na distribuição de Fermi é o potencial químico e Kb é a constante de Boltzmann. Como ponto de partida, obtemos por continuação analítica a função de Green ordenada no contorno de Keldysh, dada pela equação 35, onde Tc é o operador ordenamento temporal ao longo do contorno de Keldysh. A equação do movimento para o contorno de Keldysh é estruturalmente equivalente ao ordenamento da função no domínio do tempo, dado pela equação 36, que vamos calcular via a equação do movimento de Heisenberg. Então, derivando a equação 36 e fazendo os cálculos dos computadores, obtemos a equação 37. Né? Aqui na equação 37 surgiu uma nova função de Green, que resolvendo obtemos a equação 38. Lá na equação 37 temos a GC2, que resolvendo obtemos a equação 39. Na equação 39 temos a GC3, que resolvemos obtemos a equação 40. Prosseguindo dessa forma, iremos até chegar à equação 41, né, que é a nossa GCN. E obtemos um sistema de n mais 1 equações diferenciais. Com o objetivo de reduzir o sistema para n equação, nós vamos escrever a equação 38 na sua forma integral. Muito bem, então reescrevemos, né, a equação 36 aqui, multiplicamos pela esquerda, pela função de Green dos elétrons livres e obtemos a equação 42. Integrando membro a membro essa equação, obtemos a equação 43. Reorganizamos os termos, temos a equação 44, onde a gente identifica esse termo como a função delta, que filtra a integral no primeiro membro, e assim obtemos a equação 45, que é a forma integral da equação 38. Assim, constituímos o nosso novo conjunto de n equações diferenciais, com esse termo representando a alta energia. Essas equações podem ser escritas na forma integral, né, ou de forma compacta, dada pela equação 43, cujos termos são matrizes. Por exemplo, esse termo representa uma matriz, esse outro termo representa outra matriz, esse é a alta energia, representa outra matriz, e essas são as funções de Green retardado, também representa outra matriz. Utilizando o processo de integração da equação 46, obtemos a equação 47, de onde podemos mostrar a equação 48 e de onde obtemos a equação de Dyson dada pela equação 49. Podemos escrever uma equação semelhante ao contorno de Keldysh dada pela equação 50 e aplicando as regras de continuação analítica de Langret, obtemos no domínio da frequência as funções de Green retardada para a função de Green menor, a função de Green retardada e a função de Green menor dada pelas equações 51 e 52 respectivamente, com a qual podemos calcular a corrente do sistema. As equações obtidas para funções de Green acima formam um conjunto de equações integrais dependentes e um conjunto de equações matriciais na representação da energia, sendo que as equações acima para funções de Green em tempo real são exatas e gerais no significado da expansão de perturbação, isto é, quando pode-se definir as alta-energia. As alta-energias são funções complexas da função de Green e têm um significado físico interessante. A parte real provoca uma mudança nos valores próprios, enquanto a parte imaginária é responsável pelo tempo de vida do estado. Esse processo produz um alargamento da dose. Os nossos resultados de discussões. Utilizando a formulação apresentada na sessão anterior, investigamos as propriedades no equilíbrio, como a densidade dos estados e a tramitância em função da energia. Para o sistema fora do equilíbrio, investigamos as propriedades de transporte eletrônico, com a corrente e a condutância diferencial, onde mostramos que o transporte ocorre com maior facilidade à medida que ajustamos a força de dimerização. As análises, tanto no equilíbrio como fora do equilíbrio, serão feitas com as mesmas condições de parâmetros de acoplamento. Inicialmente, desenvolvemos os cálculos no limite termodinâmico no contexto das funções de Green para o sistema proposto, considerando cadeias ímpares ou pares e assumindo o acoplamento, né, entre o nível molecular e os eletrodos 0,5 para manter forte o acoplamento entre os reservatórios e a região espalhadora.
O H igual a zero para ajustar o único nível de energia acessível do sítio 1 com o nível de Fermi e, inicialmente, consideramos a dimerização delta igual a 0,6. A figura 19A exibe a densidade dos estados para polarização zero para cadeias ímpares, onde observamos que os picos fortes e largos da DOS se apresentam no nível de Fermi, identificando a assinatura dos elétrons livres no nível de Fermi. Variando o número de sítios da cadeia, o comportamento em torno de nível de Fermi permanece o mesmo, e é interessante notar que, à medida que aumentamos a cadeia, teremos mais bandas de energias que podem ser acessadas para obter tunelamento com maior facilidade, mostrando os níveis de energias que podem ser ocupados e a capacidade de absorver ou tunelar elétrons na região espalhadora. A figura B mostra a tramitância em função da energia para a mesma dimerização para cadeias pares. Observa-se que cadeias pares não exibem fermis comuns no nível de Fermi. Isso acontece porque, para cadeias pares, a barreira de tunelamento aumenta, criando um gap de energia que se abre no nível de Fermi do polímero. A densidade dos estados exibe canais bem combinados para que os elétrons contribuam para a transmissão do dispositivo. A figura 19C apresenta tramitância dependente de energia para cadeias ímpares. Nela pode-se observar a energia do nível moleculares dentro da janela de condução, que pode contribuir de forma efetiva para o transporte. A tramitância diminui com o aumento da cadeia e o caráter metálico ao dispositivo prevalece para valores próximos do nível de Fermi. A figura 19D mostra a tramitância em cadeias pares apresentando uma cauda, já que neste caso a janela de polarização larga e o nível de Fermi estão próximos da banda da região de condição. Observamos que a tramitância de cadeias pares é maior do que em cadeias ímpares, porque tem uma contribuição maior, pois os multicanais acessíveis emergem e se aproximam do nível de Fermi. A densidade dos estados de tramitância depende da paridade ímpar-par, onde observamos uma clara diferença em cadeias pares e ímpares. Esse comportamento ele foi previsto por Jing Xin e colaboradores em 2015. Observa-se que a probabilidade de transmissão é considerada pela presença de picos. A figura 19C mostra a assinatura de tramitância qualitativa para o número ímpar de sítio, mas na figura 19D, para cadeias pares, há uma diminuição na probabilidade de transmissão com o aumento do comprimento da cadeia, mostrando a probabilidade de que um elétron seja refletido na cadeia par. A figura 20 ela vai mostrar a densidade dos estados e a tramitância para cadeias ímpares, considerando o fator de dimerização delta igual a 0,6. Na figura A, observa-se que no limite termodinâmico ainda identificamos a assinatura dos fermis comuns no nível de Fermi, porém há uma grande redução da contribuição dos picos mais afastados. Isso acontece em decorrência de uma maior concentração de elétrons próximo ao nível de Fermi, em consequência do aumento da força de dimerização, tornando o sistema mais estável, afetando consideravelmente o transporte. A figura 19b confirma o resultado mostrado na figura A, isto é, há uma diminuição na janela de transmissão em comparação com os resultados mostrados na figura 19, causado pela variação da força de dimerização. Em consequência disso, a corrente vai se estabilizar mais rapidamente quando considerarmos o comprimento da cadeia do sistema estudado. Agora, exibimos a densidade dos estados e a tramitância para a dimerização 0,6 eletronvolts para a cadeia par. Na figura 21A, observa-se a ausência do pico no nível de Fermi, porém nota-se estados localizados próximos deste, quando que tem uma probabilidade maior de ocupação. A figura 21B tem uma janela ampla e inclinada da cauda, onde o nível de Fermi está próximo da região da banda de condução, como confirmou Larade em 2001. A figura 21B tem uma janela de transmissão ampla, exibindo uma maior contribuição para cadeias longas. O insert aqui da figura B, ela mostra as faixas de N igual a 4, 6 e 8, que não dá para ser visto claramente aqui na figura B.
Para o sistema fora do equilíbrio, exibimos na figura seguinte as propriedades de transporte eletrônico por meio das curvas de corrente de tensão e condutância diferencial para cadeias ímpares, variando o número de sítios de 3 a 17. Na figura A, temos a corrente, onde observa-se o comportamento não linear das curvas e se manifesta simetricamente em ambas as polarizações, apresentando características semelhantes a um transistor de efeito de campo. Desta forma, nota-se que a corrente apresenta um comportamento metálico entre 0 e 0,5 volts, como mostra o insert da figura A. Isso ocorre devido ao caráter linear da corrente nesse intervalo. Uma mudança no regime é observada entre 0,6 e 2 volts, apresentando uma região de ressonância, descrevendo o comportamento semicondutor, e tendo uma região de saturação para voltagens acima de 2 volts, caracterizando um comportamento isolante. Assim, a gente descreve aqui nessa figura o comportamento metal isolante, ou seja, comportamento metálico para baixa voltagem, comportamento semicondutor para voltagens intermediárias e comportamento isolante para altas voltagens. A figura B exibe a condutância diferencial, onde notamos que a condutância apresenta um comportamento lorentziano, cuja condutância é máxima para a polarização zero e é quase invariável para a tensão de polarização até 0,5 volts, em destaque aqui no insert da figura B. O que confirma o comportamento mostrado na figura A. A condutância apresenta diminuição para valores de voltagem acima de 0,5 volts, considerando o modelo de tunelamento ressonante. A eficiência do transporte depende de parâmetros como comprimento molecular, e esta tendência está de acordo com a geometria em trabalho descrito experimentalmente, como mostrou Hagen em 2001. Podemos controlar a sintonização eletrônica por meio de diferentes forças de dimerização. Na figura 23, nós investigamos o efeito de tunelamento através de diferentes forças de dimerização, controlando o tunelamento eletrônico para uma cadeia de 5 sítios. Observa-se que para as curvas com dimerização próxima de zero, como por exemplo 0,01 e 0,1, elas apresentam um drive quase perfeito, já que temos uma cadeia quase plana. No entanto, para cadeias com dimerização maiores, por exemplo 0,5 e 0,8, o tunelamento é menor e aproximadamente igual. As cadeias com dimerização maiores ou iguais que 0,5 e menor do que 1 apresentam o mesmo tunelamento. Essa condição pode ser interpretada como defeitos estruturais e conformacionais que reduzem os estados de sobreposição, agindo como centros localizadores que interrompem a conjugação ao longo da cadeia polimérica. Estes resultados são importantes para entendermos a física do sistema estudado, e eles revelam o modelo mais adequado para descrever a probabilidade de transporte. A figura 24 exibe a condutância máxima em função do comprimento da cadeia e de várias forças e da força de dimerização. Para cadeias ímpares, há uma diminuição da condutância máxima relacionada ao aumento da cadeia e da força de dimerização. Mas para cadeias pares, o comportamento é claramente diferente do indicado para cadeias ímpares. Nota-se ainda que o aumento da intensidade da dimerização contribui para a criação de estados localizados no nível de ferro. Como resultado, pode ser transferido o elétron de forma coerente de um estado de energia para outro, uma vez que esses estados realocados estão próximos do nível de ferro e serão sensíveis a toda a cadeia uniforme. Analisamos a influência da temperatura nas propriedades de transporte em cadeias ímpares, na figura 25, mostrando o resultado de transporte eletrônico do sistema para cadeias para diferentes valores de temperatura, considerando uma cadeia com 5 sítios e dimerização delta 0,1. Observa-se que, com o aumento da temperatura, as curvas tendem a se tornar menos pronunciadas, como é o esperado, isto é, devido à maior contribuição da função de Fermi em torno do potencial químico dos reservatórios eletrônicos.
Desta forma, como buscamos um comportamento realístico, nos nossos resultados de transporte eletrônico, nós vamos considerar a temperatura ambiente em torno de 300 Kelvin, ou seja, aproximadamente 0,026 kBT. Agora é feita a análise do transporte eletrônico nas cadeias pares em função com força de dimerização delta 0,1. Na figura 26A, mostramos o LN da corrente para cadeias pares, onde as curvas LN exibem uma região quase ômica até 0,5 volts, e quando aumentamos o número de sítios da cadeia, a curva LN aumenta muito lentamente e a inclinação se deve a resistências oferecidas. A figura 26B mostra os picos de condutâncias e que são devido ao aumento gradual nos estados de excitação disponíveis em cadeias pares como caminho de tunelamento. Essas oscilações permitem obter informações sobre a dinâmica das operadoras e a interação dos reservatórios com a região espalhadora. O efeito foi confirmado experimentalmente por Wang e colaboradores em 2001 e 2017 para fios de ouro, platina e irídio através de junções de ruptura mecanicamente controláveis. Luan e Averich, eles mostraram que no limite da baixa tensão, os osciladores para cadeias pares são maiores, que para cadeias ímpares. Então, Larade, em 2001, estendeu a sua investigação para tensões finitas mais altas e encontraram resultados semelhantes. Analisamos ainda o transporte em cadeias com força de em cadeias pares com força de dimerização 0,6 eV. Na figura 27, mostramos o LN da corrente, onde mostramos um aumento exponencial da curva até 1,2 volts para polarização maiores. Vemos que a saturação e o transporte eletrônico são afetados por oscilações, dependentes dos estágios localizados e deslocalizados. Na figura 27B, temos a condutância diferencial do LN da corrente, onde notamos os picos de estado de excitação disponíveis na cadeia como caminho de tunelamento, exibindo oscilações com maior atenuação através do aparecimento de poços quânticos, indicando que à medida que o distúrbio aumenta, os estados se tornam mais localizados, provocando o aumento nas oscilações das curvas de condutância. Essas transições de comportamento eletrônico de dispositivos moleculares foram investigados recentemente por Dos Santos, em 2020. Os resultados obtidos por meio dos cálculos analíticos mostram diferenças peculiares em cadeias com paridade ímpar-par no dispositivo, tornando em forma de T-shaped devido à topologia da cadeia. As nossas considerações finais. Nós investigamos o efeito da desordem intrínseca nas propriedades de transporte do poliacetileno de cadeia ímpar-par, adotando o formalismo de Keldysh. Introduzimos a desordem no sistema, adotando diferentes forças de dimerização, buscando melhor tunelamento, demonstrando que o distúrbio pode deslocar o pico da condutância diferencial. Para a cadeia ímpar, a presença do distúrbio é controlada com baixa dimerização, o que permite um aumento exponencial na curva da corrente e um pico pronunciado na condutância. A cadeia ímpar exibe comportamento topológico trivial, que podemos ver na transmissão eletrônica do sistema. A magnitude dos picos de condutância é consideravelmente suprimida quando o distúrbio é levado em consideração. Por outro lado, temos um comportamento oposto para cadeias pares. As cadeias com dimerização 0,1 reduzem a localização da condutância e para a dimerização 0,6 os estados localizados, levando a um aumento na divisão de picos devido a maior condutância para a cadeia par, indicando que, assim, a assinatura de elétrons com maior influência de parâmetros de força de dimerização da cadeia par. Cadeias com baixa dimerização têm uma transmissão quase perfeita. Isso corrobora com a dinâmica dos eletrodispositivos via sintonia eletrônica da topologia do sistema. Este procedimento ele mostra um estudo analítico numérico com parâmetros experimentalmente acessíveis, portanto, pode ser aplicado em sistema de matéria condensada, mostrado por Jiang e colaboradores em 2011.
e por Zhang e colaboradores em 2008, que foram propostos como os fios semicondutores com estados localizados através de um efeito de cadeia. Foi verificado por Ryu e colaboradores em 2002 que alguns sistemas físicos, por exemplo, a fita de grafeno bidimensional e a rede ótica orbital P, pode ser mapeados para modelos SSH. Tais dispositivos, né, têm aplicações como em qubit de sólido imobilizável e um modelo de qubit SSH estendido em uma aplicação computacional quântica proposto por Cheung e Tong em 2015. O presente modelo, investigado através de controle de parâmetro intrínseco, permite que o sistema se comporte com uma estrutura molecular com a carabina e até mesmo o modelo de cadeia de Kitaev proposto por Beirão em 2018, e para a formação topológica de estados protegidos, como observado em caminhos quânticos fotônicos proposto por Cardano em 2016. Aqui, esse é o nosso artigo, que foi aceito na revista Journal Computation Theoretical Nanoscience em 6 de maio, e a versão final saiu com a página e volume, saiu no dia 30 de junho. Eu quero agradecer à Universidade Federal do Pará, ao curso de pós-graduação em Física da UFPA, é o nosso grupo de pesquisa. Meu muito obrigado.